Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Fernando Seabra. Fernando, boa noite. Diego Pérez, Rádio 102 FM. Gostaria que você falasse um pouco sobre a partida, sobretudo do início da partida, em que o Bragantino teve muita dificuldade para sair jogando, para marcar o Ceará, e estava um pouco bagunçado no jogo, e depois no segundo tempo acabou correndo atrás do placar. Acho que foi bem colocada na pergunta. Realmente um início de jogo muito ruim e que ainda se agravou após sofrer o primeiro gol, né? Então a gente já não estava conseguindo se encontrar no jogo e após sofrer o primeiro gol ainda conseguiu ter mais dificuldades e sofremos o segundo gol e eventualmente o Ceará poderia até ter feito mais um gol antes do nosso gol no final do primeiro tempo. Até os 30 minutos, dos 30 para frente, entendo que a gente conseguiu reequilibrar e começar a criar algumas chances, gerar um perigo. Mas os primeiros 30 minutos foram realmente muito abaixo. Faltou para a nossa equipe ajustar o tempo de todas as subidas de pressão. Faltou agressividade para encurtar o tempo, mas também para ser impositivo em duelos, né? Do ponto de vista ofensivo, o Ceará esperou a gente num bloco médio e nós não tivemos mobilidade no meio campo, né? Aquilo que a gente tinha desenhado em relação aos movimentos dos volantes interagindo com laterais e pontas não aconteceu. Era um time estático e que também não tinha movimento de atacar a bola nas costas da defesa, sendo que era um bloco médio com uma linha que permite corridas nas costas e bolas em profundidade. Então, simplesmente um time totalmente sem ideias no começo do jogo, né? Isso nos incomodou bastante, mas a gente tem que ter o equilíbrio, entender quais são as dificuldades e saber acessar os jogadores. Pelo próprio ritmo do primeiro tempo, entendo que a gente terminou um pouco mais inteiro o final do primeiro tempo. Isso ajudou a gente a voltar para o jogo, mesmo sem ter muita clareza do que fazer, né? E conseguimos ali algumas chegadas, fizemos o gol e tivemos a oportunidade no intervalo de posicionar o time, cobrar os aspectos que eram importantes defensivamente e orientar ofensivamente, para que a gente pudesse melhorar a nossa circulação, a nossa progressão pelos corredores e conseguisse terminar as jogadas atacando mais compacto, criando mais chances, sofrendo menos contra-ataque. Então, apesar do início muito ruim e de um placar e de um desempenho muito desfavorável, a equipe teve o mérito de conseguir retomar o brio, mas também com conteúdo de jogo. Tá certo? Porque às vezes volta só brigando, só lutando, mas sem equilíbrio nenhum, sem leitura, sem compreensão e num contra-ataque acaba tomando um terceiro gol, o jogo acaba. Então aí sim a equipe teve mérito de reunir esses dois fatores e buscar uma reação, né? Conseguiu empatar, teve um gol anulado por muito pouco, teve a chance de virar depois uma ou duas vezes, a defesa do goleiro, algumas bolas que a gente colocou. Então, precisa rapidamente entender que o início precisa ser forte, a gente precisa estar sempre preparado para entregar o melhor desde o primeiro minuto de jogo. Nosso nível de atenção e de agressividade e de ajustar o tempo das ações, porque no fim foi isso, defensivamente os movimentos estavam claros, mas o tempo todos desajustados. Então o Ceará, que é uma equipe com muito jogo direto, com muitas bolas colocadas na última linha, que ataca 4 contra 4 na última linha, né? A gente entregou tempo para que eles jogassem todas essas bolas diretas, ou no fundo, ou no pé para desvio, ou com retenção. Entendo que também alguns jogadores do Ceará tiveram um bom desempenho nesses aspectos no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente volta com outra agressividade, né? Encurtando todas as batidas e tirando o jogo de progressão. Em alguns momentos eles voltaram a nos empurrar, mas retornando com o goleiro e fazendo bolas longas, né? A progressão e o controle do jogo que eles tiveram em alguns momentos e a capacidade de nos envolver, a gente conseguiu responder. Então, é um sentimento misto, né? No sentido de que deixamos de entregar muito no início do jogo, mas diante de uma adversidade dessa, teve brio, teve caráter, teve a capacidade de resgatar aspectos importantes do jogo, e às vezes a gente fez um bom amistoso com o Cruzeiro, mas essa às vezes é a diferença entre um amistoso, né, e um jogo de competição,
você está ajustado na leitura e no tempo das coisas que você precisa fazer. Porque defensivamente a gente não precisou mudar nada. Não precisou mudar nada. Só precisou fazer bem feito aquilo que estava treinado, né? E aí a gente conseguiu tirar o jogo do Ceará e pôde atacar, né? Então, acho que tem aprendizados importantes aí. E é claro que nós perdemos 2 pontos em casa, mas nessas circunstâncias temos que também reconhecer que conquistamos um que parecia distante, né? Mas, sobretudo, precisamos na próxima partida ter essa postura que nós jogamos no segundo tempo durante todo o jogo. Seabra, boa noite, Leonardo, Rádio Futebol Total. Seabra, na sua última coletiva no jogo contra o Cruzeiro, você fala que sabe como que funciona o futebol brasileiro, né, em relação a essas mudanças de técnico. E agora são 5 jogos sem seu time sair com o placar de vitória no final do jogo, a cobrança da torcida, né? E a gente acabou vendo, o Antônio Oliveira estava vendo o jogo aqui no estádio. Você sente que seu cargo como treinador do Bragantino está ameaçado? Não, não sinto. O Antônio é um colega, já trabalhei junto com ele no Atlético Paranaense, né? Então eu sempre acompanhei o trabalho dele, ele sempre acompanhou o meu. Nem sabia que ele estava, fico feliz em saber, na verdade. Seabra, Adriano do Bragança FM. Seabra, foram 4 partidas contando Copa do Brasil, amistoso e agora o brasileiro. E em nenhuma das partidas o Red Bull conseguiu vencer no tempo normal. Isso te preocupa para a sequência aí do seu trabalho? Para a sequência do meu trabalho, não. Me preocupa muito mais os aspectos de jogo que a gente poderia ter desempenhado e deveria ter desempenhado melhor do que desempenhou. Porque são esses aspectos que podem nos aproximar a gente das vitórias se nós formos felizes em executá-los bem, tá certo? Então, é em cima dessas coisas que eu posso me preocupar e é em cima dessas coisas que eu posso atuar, né? E aí eu vou seguir dessa forma, avaliando quais foram as dificuldades, por que elas aconteceram, para que o time tenha um desempenho melhor, uma fluência melhor. A partir daí, a equipe se aproxima da possibilidade de ter o resultado pretendido, de ter as vitórias, tá certo? Então, é em cima disso que eu trabalho. Boa noite. Hoje a gente viu o seu time contra alguns encaixes individuais ali, você já falou que a mobilidade não foi a que você gostaria. E eles fecharam muito bem o meio, e daí vocês começaram a encontrar espaço pelo lado do campo. Todas as jogadas mais perigosas acabaram sendo pelo lado do campo. Esse lado do campo era algo que você também tinha pedido e que você acha que o time usou muito pouco, e depois quando eles perceberam que funcionava, começou a funcionar melhor, eles começaram a ganhar confiança no jogo, e aí foi construindo empates? Foi isso. Na verdade, nós tínhamos planejado alguns movimentos de rotação pelo lado com a abertura dos volantes, tá certo? E acontece que no primeiro tempo os nossos volantes estavam sem leitura do momento de fazer as amplitudes, nos momentos de abrir entre zagueiro e lateral ou entre lateral e ponta. Então a bola circulava de um zagueiro para o outro e o volante ainda não tinha se mexido. Normalmente esse tipo de situação ela funciona no tempo e espaço quando o zagueiro contrário faz o passe, ou até mesmo quando o lateral contrário faz o passe para o zagueiro contrário. É a hora que esse volante começa a interagir com o lateral oposto e com o ponto oposto. E a gente estava totalmente sem leitura, os dois volantes enterrados por dentro do bloco. Quando a bola girava para o volante do seu lado, o nosso volante queria se mexer, tarde demais. Então o nosso problema no primeiro tempo foi esse. A gente já no final do primeiro tempo opta por uma circunstância de menos mobilidade, mas de já deixar posicionado 1 e 2, né, adiantando o Matheus de um lado para a meia e deixando o John numa das meias e deixando o Gabriel na janela entre os dois zagueiros. E a partir daí facilita as interações com laterais e ponta que não estavam acontecendo. Então a leitura do jogo é exatamente essa. E eu precisei fazer essa intervenção porque o time não estava conseguindo gerar os movimentos que nós pretendíamos por falta de leitura de fazer as coisas no tempo certo contra um bloco médio. Então faz parte, né? Em cima disso a gente identifica, vê
com mais pormenor e com mais critério o detalhe dessas ações para que a gente possa fazer uma correção assertiva e trabalha em cima disso, né? É assim que funciona. E a partir do momento que a gente fez isso, a gente conseguiu realmente desengatar o jogo. Entendo que em muitos momentos a gente forçou o final da jogada pelo mesmo lado, quando a gente, depois de conseguir progredir por fora, poderia também ter elaborado para terminar do lado contrário, ou levar ela até o corredor central para fazer uma bola voltando no lado de origem, mas com mais surpresa, né? Então, mas são coisas que acontecem, né? Você está atrás do jogo, você está jogando contra um adversário que está no bloco baixo, e você se precipita e acaba cruzando bolas na área sem ter muita vantagem, de 3/4, né? Então aconteceram situações como essa, por intranquilidade, né? Mas também, por outro lado, aconteceram situações muito bem feitas, né? A bola de quina com bola de retorno, preparando a bola que o gol impedido do Sacha, né? Que o Nacho faz, a própria jogada do gol, o passe a enfiada, né? A ruptura do Gustavinho, e o Borbas atacando o primeiro pau e abrindo a área, o Ramires vindo de trás e o Barbosa fazendo o engano, quebrando o pé para o espaço atrás. Quer dizer, então a gente alternou situações de muita qualidade e muito critério com situações de pouco critério, um pouco no desespero em função da circunstância do jogo também. Mas é difícil pegar um time tão bom no jogo aéreo, um time que defende tão bem como os times do Condé, quando estão em bloco baixo, e ter o volume de criação de chances que a gente teve no segundo tempo, né? Então, isso daí é um mérito, conseguir uma reação numa circunstância dessa. Ao mesmo tempo, é óbvio, né? A gente sabe que é isso que a gente espera desde o começo do jogo. Boa noite, Seabra, Mário do Correio de Atibaia. No próximo domingo, o Bragantino vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense. Queria que você falasse sobre essa sequência e a preparação para esse jogo, né, de domingo, fora de casa. Olha, vai ser uma preparação importante, né? A gente vai ter aí 5 dias de trabalho, sendo que na quinta-feira a gente tem um dia que a gente pode fazer uma carga normal de treino, né? Na quarta-feira, aqueles que jogaram mais hoje ainda vão ter um regime misto ou de recuperação, né? E a partir de sexta-feira a gente precisa ser mais cauteloso, né, e ser mais bem assertivo com uma carga de treino menor, né? Mas é o suficiente para que a gente consiga, pelo menos em relação às dificuldades que aconteceram hoje, que a gente consiga corrigir. É claro que cada jogo tem a sua peculiaridade, o adversário tem a sua proposta, suas características, pode ser que no jogo seguinte surjam outras, mas essas aqui, né, a gente tem condição sim de analisar, de passar para os jogadores, de ir para o campo para fazer e praticar e fazer os ajustes que a gente precisa nesse sentido, né? Então, mas sobretudo, eu espero uma postura, uma agressividade de início de jogo que seja mais compatível com aquilo que a gente pretende como identidade de jogo e identidade de clube também. Seabra, o Red Bull Bragantino fez muitas contratações no começo da temporada e só agora que você teve um tempo maior para treinar, né? Como você analisa a questão do entrosamento dos jogadores do Massa Bruta até então? Olha, eu acho que é um processo que está em andamento, né? A gente, se você vê o Lucas Barbosa hoje, já muito mais familiarizado, né? Com o jogo da equipe, com as rotinas, fez vários movimentos de definição, fez assistência de gol, e é um jogador que a gente acabou perdendo ele por muitos dias, né, no início da temporada, então ele está muito mais familiarizado. O Ramires é um jogador que teve um histórico de lesões e no final do ano passado eu nem pude usar, no final das contas, e a gente vem tendo um trabalho muito criterioso e cuidadoso para conseguir recuperá-lo no sentido de que ele sustente as cargas de treino e de jogo, e você vê que a cada entrada, a cada jogo ele vem num processo de crescimento também. Fiquei muito feliz com o fato dele ter feito gol, acho que ele entrou bem no jogo, e é um jogador que, por ter treinado menos, por nós termos promovido esse processo aí mais paulatino, né, de preparação com ele também, apesar de ser um jogador da casa, teve menos tempo de trabalho comigo, tanto no ano passado quanto nesse ano, e também acho que ele está num momento interessante de crescente, né?
O Fernando vinha treinando e vinha entrando cada vez mais. Agora a gente vai ter que cuidar um pouco dele por uma questão do tendão. Então, mas é um jogador que também já estava bem mais entrosado. A tendência é que a gente, nesse sentido aí, vá encorpar, né? Então, você vê o John hoje, ele fez um primeiro tempo abaixo do que ele vinha fazendo, o segundo tempo dele estava muito bom, mas ele acusou o posterior da coxa, colocou a mão algumas vezes, a gente resolveu também naquele momento promover a alteração, também porque já tinha um desgaste físico e cansaço, embora estivesse bem no jogo, e os jogadores que entram, o Gustavo dá a pré-assistência do gol, né? O passe de ruptura ali, e fez um bom jogo, e o Borbas faz o movimento que gera o desequilíbrio todo, que gera o gol. Então, os jogadores que estão entrando, eles também estão entendendo as coisas e estão dando as respostas necessárias, né? Então, acho que a gente precisa aproveitar muito essas próximas 4 semanas, ou 3 semanas, desculpa, 3 semanas que nós não temos jogo no meio da semana. Na quarta, se eu não me engano, a gente tem a Copa do Brasil, né? Para promover essa melhora aí que vai fazer a gente ser mais competitivo e buscar os pontos que a gente precisa. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos.